Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Nossa saudação a todos, muito boa noite. Estamos dando início ao nosso programa Painel, neste final de 2022, início de 2023. Vamos aproveitar o ensejo, já que para quem está vendo já nesta quinta-feira pela primeira vez, então, um feliz ano novo, né, que tenham saúde em 2023, que além da saúde possam ter harmonia, paz, enfim, não vou falar nem em dinheiro, vou falar em prosperidade. Prosperidade, ela pode ser financeira, ela pode ser como ser humano, que seria até bem interessante, né? E ver se a gente pode derrubar um pouco essas barreiras aí de que o mundo vai terminar, que tá tudo mal, tá tudo não sei o quê. Vamos ver. E para falar a respeito dessas coisas, desses fantasmas, ou nem tão fantasmas assim, que nos rodeiam e tal, nós vamos fazer um programa com uma terapeuta, que não é uma terapeuta qualquer, é a Priscila Sapka Thomassen, que é especialista em terapia de reintegração implícita. Antes de mais nada, um ótimo 2023 e seja muito bem-vindo aqui ao programa Painel. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com o senhor, falando com o pessoal de casa nesse momento de transição, né? Porque chega agora o final do ano e são muitas questões, né? Muitas questões que elas estão no ar e a gente está reagindo a essas questões. Então, assim, é importante a gente parar e olhar para isso. Às vezes a gente quer já seguir adiante, mas não, é importante parar e refletir, e eu agradeço por essa oportunidade. Bom, eu vou te fazer uma pergunta de ordem prática, então, assim, que a vida, ao menos para mim, tem mostrado assim, de que é um período de reflexão, de parada, a gente pensa isso, aquilo e tal, mas pensando bem mesmo, e sendo honesto, assim, que não quero falar muito alto, né? Senão vão... As pessoas realmente refletem, fazem uma reflexão, ou aquilo é uma coisa assim mais, como se fosse a rotina do dia a dia, chegou no fim do ano, ó, vamos refletir e tal, senão, né, senão vai pegar mal. Mas alguém reflete do que fez, do que pretende fazer? A verdade é que o ser humano ele gosta de fugir daquilo que incomoda, né? Isso faz parte. Então, parar e refletir sobre aquilo que está incomodando, sobre as questões, o que fez certo, o que não fez, né? O que é certo nisso tudo. Então, assim, o natural do ser humano é 3 coisas básicas. É fugir da dor, buscar prazer e economizar energia. Parar para pensar sobre isso exige uma mudança. Que você vai olhar e vai se confrontar, né? O que eu fiz, o que deu certo. Então, se não deu certo, o que eu vou ter que fazer? Vou precisar recalcular a rota.
Então, assim, é natural o ser humano não parar. Mas como o grande grupo traz esse assunto de reflexão, isso deveria, na verdade, ser uma constante, né? A cada dia. Eu sempre falo para os meus clientes, hoje você deve se perguntar, o que você faz hoje? Te aproxima ou te afasta da tua visão de vida, da tua visão de futuro? A cada dia isso, e não só no final do ano, né? Mas tem essa ideia, assim, de encerramento de ciclo, início de novas oportunidades, então a gente acaba trazendo, é oportuno. Sim. O que tu tem percebido, digamos assim, ao longo do período que você trabalha, depois nós vamos dar aonde é que você trabalha e tal. Eu vou insistir um pouco nisso, assim. Se as pessoas não refletem exatamente nesse período que se fala muito, no período de Natal, eu sei que é um encontro de famílias e tal, algumas coisas vêm à tona, né? No final de ano, aqueles que fazem uma listinha do que pretendem para 2023, nesse caso, né? Onde está a listinha do 2022? Né? Onde é que foi parar? Eu não fiz lista, mas eu não me lembro exatamente o que eu tinha me prometido. Né? Alguém se cobra? Alguém nos cobra? Acho que depende da demanda, né? Depende do que a pessoa ela se propõe na vida. Se a gente pensa que o ser humano ele está em constante mudança, transformação, né? Então o ser humano ele vai buscando se adaptar a pensar as situações. E aí de repente vai vivendo a vida. Aí aparece uma situação que traz um incômodo e ela diz, nossa, mas eu já tinha passado esse incômodo ano passado, no ano anterior. Então a gente sempre para e pensa, hoje eu estou mais madura do que no ano passado, porque eu tenho mais aprendizados, passei por mais situações e a cada ano sucessivamente. Só que às vezes o que acontece? Racionalmente a gente olha a situação e diz assim, as coisas estão fluindo, elas estão indo, mas tem uma parte ali dentro que está dizendo assim, eu não sei se eu estou me adaptando, isso me gera um desconforto, me dá um conflito. E aí acontece um cisalhamento, né? Onde uma parte puxa de um lado, quer permanecer naquilo que está lá de aprendizado, e outra parte diz, não, é preciso prosseguir, é preciso evoluir, é preciso buscar uma transformação. Só que aí tem esse conflito, esse nó. Então eu acho que é importante a pessoa parar e olhar para a vida dela, né? A gente nunca pode dizer de fora, falar para ela assim, tu precisa fazer essa mudança. Ela vai sentir o desconforto. E lembra que eu falei que o cérebro ele quer prazer, economizar energia, né, e fugir da dor. Então assim, quando as coisas estão indo bem, por que mudar? O cérebro não vai fazer esforço. Só vai existir uma mudança quando o sofrimento for maior do que os benefícios de estar naquela situação. Então a pessoa vai poder avaliar, né? Se ela está bem do jeito que está, a coisa fica assim. Se por acaso o que ela está vivenciando, os comportamentos estão sendo nocivos, pera lá, então é o momento de eu dizer, tem benefícios assim ou eu preciso fazer uma mudança, buscar ajuda, né? Então vai da pessoa avaliar mesmo, né? O que as pessoas, não sei se levam lá para o teu consultório, o que as pessoas pensam mais, elas projetam mais, digamos, é essa busca do prazer, essa harmonização interna, digamos assim, essa felicidade interna que eles buscam, ou é, digamos, realmente o que se fala muito, assim, todo mundo vai trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Qual é o tamanho da preocupação das pessoas em buscar uma autonomia financeira? O ser humano ele foi feito para ter autonomia. Assim, de 0 a 100%. Quanto por cento nós nos privamos de várias coisas assim, e nos fixamos nesse negócio? Então, assim, pensando no consultório, no atendimento clínico, né? A maioria das pessoas, às vezes, elas até têm condições financeiras já alcançadas, já têm uma prosperidade, mas elas sentem um vazio, elas sentem uma dor, uma tristeza, né? Sintomas de ansiedade. Pera lá, eu construí tudo isso e agora o que vai ser esse próximo ano? Né? O que vai acontecer? Então gera uma insegurança e o cérebro ele tem medo do desconhecido. Então quando a gente busca manter um patrimônio, buscar, né, ir atrás da máquina, né, fazer dinheiro acontecer, é na verdade com esse objetivo da gente se manter. A questão é, onde é que está o equilíbrio nisso? Né? Você conquistar e não poder desfrutar.
Então, o que acontece quando a gente pensa na saúde mental, que hoje é o foco, né? A saúde mental, ela tem a ver com equilíbrio. A doença é o desequilíbrio. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio é aquilo que a gente chama de um ser biopsicossocial, né? É a mente, é o corpo e é o ambiente. Então, para eu me manter no ambiente, eu vou precisar correr atrás, fazer acontecer, né? Nutrir o meu corpo com as necessidades que ele tem. Só que o que a questão é quando há o desequilíbrio. Quando uma parte diz assim, às vezes a pessoa ela alcança determinado objetivo, mas lá dentro dela tem uma parte que diz, tu não é merecedora disso. E aí tem de novo conflito. Então eu não consigo desfrutar, eu dou um jeito de perder isso. Né? Então o ser humano, a gente olha para o ser humano com muita amorosidade, né? Porque o ser humano na verdade é um sistema nervoso inocente, que ele só quer se adaptar ao grupo. Ele quer prosperar, ele quer conquistar e ele quer ser aceito, amado. Então a gente está numa época de mudança. Então como é que vai ser esse novo grupo? Eu vou acabar pertencendo? Não vou? Né? Como é que vão ser essas relações? Então o ser humano ele tem isso, né? Essa questão do ganho, né? De ir atrás, de correr. E eu vejo como algo muito importante. Por exemplo, o ser humano ele precisa duas coisas básicas e o pessoal de casa vai refletir um pouco nisso. O ser humano precisa pertencimento, um grupo para ser aceito, amado, e ele precisa desafio, algo que o mova, algo que o faça levantar da cama, nem que seja barriga com fome, nem que seja a necessidade de pagar um boleto. Então, assim, a gente precisa de desafios, mas com equilíbrio. Bom, nós estamos aqui em nome da Unimed, Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, Priscila Sapka Thomasin, terapeuta. O que vem a ser, assim, acho que já desse mais ou menos, o que vem a ser a terapia de reintegração implícita, que parece que uma das especialidades suas? Uhum. Essa terapia é uma abordagem que a gente chama de psicoterapia breve. Ela é focada, né? Ela difere dos métodos clássicos, convencionais, né? Ela olha, por exemplo, uma depressão, uma crise de pânico, uma impotência, fobias, como sintomas de aprendizados implícitos. Então, assim, a gente entende o ser humano como aquilo que eu falei, um sistema nervoso inocente, que ele nasce num determinado sistema familiar e para ser aceito ele vai se adaptar àquele grupo familiar. Então assim, como é que a gente vai olhar para a questão da psicoterapia, né? O objetivo da psicoterapia é ajudar a pessoa em sofrimento a encontrar uma maior compreensão, olhar para a sua vida e perceber como é que foi que ela montou esse cenário caótico, como é que foi que ela chegou a esse estado. Então não basta só olhar para isso. Se as pessoas olham para a situação, olhar e saber de um trauma, de um evento, não traz a solução. Você precisa compreender quais aprendizados que te colocaram nessa situação. Então a terapia ela tem esse objetivo, né? Uma boa terapia ela precisa identificar a origem da dor, né? Compreender quais são os aprendizados implícitos que colocam ela nesse cenário de compulsão por determinada situação, uma sensação ruim, né? E a reeducação emocional. Então a gente essa terapia ela é baseada nas neurociências, né? E as neurociências avançaram muito nesses últimos 10 anos. Então hoje a gente tem uma compreensão sobre a mente humana de forma incrível. Então essa terapia ela é focada, ela não tem muita enrolação não. Tanto que eu utilizo a hipnose como uma ferramenta, né? A hipnose, na verdade, até para desmistificar, né? A hipnose é uma característica humana. Assim como eu tenho fome, assim como eu tenho sono, eu tenho a hipnose. Tanto que, de acordo com as neurociências, 70% do nosso dia a gente está em hipnose, que é de forma automática. A gente automatiza, justamente porque o cérebro ele quer economizar energia. Não entendi bem essa parte. 70% da gente... Eu tenho um conceito de hipnose, daquele que tu é colocado a dormir, digamos assim, né? O cérebro dá uma descansada, enfim, se desliga de outras coisas, não sei como é que é o termo. E aí tu
tem aquela, não sei se tem uma regressão, o quê? A hipnose, então feito? assim, ó, vamos compreender, é bem importante isso, né? A hipnose não é dormir. Tanto que hipnose, para você chegar num processo hipnótico, você precisa estar consciente. Porque hipnose é seguir instruções, então você tem que estar no controle, é que nem um GPS. Um GPS vai te dizer, para você chegar em determinado destino, você vai precisar pegar tal rua, fazer a rotatória e por fim. Você está focado naquele negócio. Você está focado naquilo, você precisa seguir instruções. Não tá dormindo, mas tu tá... Tu tem que estar focado em chegar. Se você quiser cruzar os braços... Isso? Sim. Você conduz isso, sim, Na verdade, então, eu sou a voz do GPS no processo, só que o destino é um mergulho interno. É focar naquela sensação ruim, que racionalmente o ser humano ele foge, que é a dor. Com a hipnose, funciona assim, o nosso cérebro, ele tem uma parte chamada córtex pré-frontal, que é essa parte do nosso cérebro aqui na parte atrás da testa, que é a parte responsável por filtrar, racionalizar, né? E tem uma parte chamada sistema límbico, que é toda a parte, assim, bem central do cérebro, ele vem assim, ele se junta. E essa parte nós temos as emoções. Eu trato com a parte das emoções. Então, assim, como a emoção ela é muito rápida, né? A gente sente as emoções de forma muito rápida, quando viu o estrago está feito. Então, assim, só que o que acontece? Quando as emoções, elas não são olhadas, elas não são vistas, às vezes elas são suprimidas, não significa que eu não estou olhando a emoção, que eu não estou sentindo. Então, eu tenho muita coisa arquivada de emoção suprimida. E as nossas gerações não foram preparadas para olhar para as emoções, e sim, engole, coloca para dentro, né? Não entendo isso, então é melhor nem mexer. Então, assim, na terapia, utilizando a hipnose, eu foco justamente nesse sistema límbico, nessas questões das emoções que foram suprimidas. Então, assim, o cliente ele está focado. Tanto que se a minha barriga roncar do lado, ele vai escutar. Só que ele vai estar focado na resolução do problema. Isso tudo eu explico numa avaliação. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de identificar a origem da dor, né? Compreender quais são os aprendizados que colocaram ele naquela situação. Porque, veja bem, cada ser humano, ele é composto por várias versões, né? O senhor, quando está com os amigos, é a parte amiga, né? Quando está trabalhando, fazendo a leitura concentrado, é a parte estudioso. Então, assim, não deixa de ser o amigo, né? Mas é uma parte que lidera a situação. Então, a gente para e pensa o seguinte, que dentro da gente, a gente tem muitas partes. Cada pessoa que a gente se relaciona, especialmente ali na primeira infância, onde a gente está absorvendo tudo, são pessoas que impactam a nossa vida. Então, a gente aprende tanto que o eu, né, ele é constituído através da relação com o outro, a nossa identidade. Então, eu aprendo a enxergar as situações através da fala da mãe, do pai, de tudo isso, que a gente começa a dar nome. Então, todas essas pessoas que impactam a nossa vida, de alguma maneira, elas fazem o quê? Elas estão dentro da gente, como aprendizados. Agora, há teorias e comprovações aí de que já na gestação você vai mais ou menos delineando o tipo de, eu não digo de caráter, mas mais ou menos alguns sinais básicos do que você vai vir a ser. Claro que depois que você nasce, você começa a ter contato com o mundo, a ouvir, ver e tal, você vai recebendo outras informações e vai ser, não sei se é um tipo de hipnose aí também, e vai indo, né? Eu queria saber de você o seguinte, que curso você fez? Aonde você estudou? Eu estudei no Instituto Kreich, em Balneário Camboriú, na formação. Kreich. Isso. Fala um pouquinho do Instituto? Isso. O Instituto, na verdade, o Rafael Kreich, ele é especialista nas neurociências, ele é especialista em várias em métodos, né, da terapia comportamental, de esquema e assim por diante, psicanálise. O que ele fez? Ele, como estudioso, ele juntou nessa terapia aquilo que muitas vezes é feito em várias sessões. Só que utilizando a hipnose, como a pessoa está focada, ela não tem distrações. Então, ela tem como objetivo o quê? Ela tem como objetivo
resolver o quanto antes, porque quem sofre tem pressa, né? E o mundo ele está seguindo e as pessoas não estão acompanhando as mudanças. Então está existindo muito conflito, tanto que na própria pandemia, né? No primeiro ano de pandemia, de acordo com a OMS, o que acontece? Aconteceu 25% a mais de depressão, né? Então, assim, quantas doenças, transtornos estão acontecendo? Então, ele percebeu que poderia ajudar de forma mais breve as pessoas em sofrimento. Esse curso é um curso rápido ou é um curso... Ele é uma especialização, né? Uma Ele tem especialização? mais de 300 horas, isso, de especialização, focada nas neurociências, em hipnose e na terapia. Então, ele utiliza um processo de estratégia para poder justamente ajudar o ser humano em sofrimento. Então, nosso foco é o sofrimento do ser humano. Como, de alguma maneira, que a pessoa ela possa ter mais leveza, se enxergar com mais assertividade, né? Então, assim, essa terapia, ela é uma terapia nova, tanto que eu sou a única terapeuta aqui no Alto Uruguai com essa formação, né? Então, assim, antes dessa formação, eu sou arte-terapeuta, né? E aí depois eu fui buscar, pera lá, o que está acontecendo? Eu passei por vários processos de dores na minha vida, né? E tinha passado por várias terapias que me ajudaram muito, mas não resolviam a questão. Quando eu fui para Joinville, num processo para eu me entender, para eu curar as minhas dores, né? E conheci essa abordagem que numa sessão eu tinha fobia social, de a ponto de tocar a campainha e me esconder no banheiro. Eu tinha várias outras dores emocionais que eu não conseguia tratar, resolver. Quando eu passei pelo processo de transformação e vi o quão incrível é, e não é milagre, é neurociência aplicada, né? Quando eu entendi e conheci, eu disse, nossa, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero ir a fundo no conhecimento da mente humana, que é o propósito do método Crash, né? Que é conhecer a mente humana para poder ajudar o ser humano em sofrimento. A Priscila é do Rio Grande do Sul? Eu sou catarinense, mas já estou aqui há 8 anos, já aqui em Erechim. E você atende aonde? Eu atendo no edifício Fratelli, no 9º andar, na sala 903. Você tem autorização, digamos, para ministrar medicamentos? Não. Nenhum. Ou é só conversação, enfim? Não, na verdade, assim, nós entendemos a saúde humana como biopsicossocial, né? Eu cuido da parte psíquica enquanto olhando a depressão, olhando a ansiedade, a impotência, as fobias como sintomas de aprendizados implícitos. Então, eu utilizo as estratégias dessa terapia para ajudar a pessoa a se enxergar. Tanto que esse ano eu atendi mais de 70 pessoas, que 90% delas tiveram melhora com uma sessão. Desde fibromialgia, impotência sexual, desde crises de pânico, onde as pessoas com uma sessão, através da hipnose, voltaram em algum determinado momento da vida que tiveram uma emoção suprimida, elas saem do papel de vítima e se tornam protagonista, então há uma mudança de papel, né? Então aquela sensação que a pessoa ao longo dos anos, racionalmente, com o córtex pré-frontal, diz assim, não faz sentido eu ter tudo isso e estar em sofrimento. O que está implícito? Ok, perdi o emprego, estou sofrendo. Isso é algo explícito. Eu sei a causa, né? Estou passando por um processo de separação. Isso é explícito, né? Para quem é indicado essa terapia? É justamente para pessoas que já fizeram outras terapias e não conseguiram encontrar uma solução, querem de alguma maneira fazer um mergulho de forma focada, intervencionista, né? Na terapia a gente não vai tratar todas as dores da pessoa, não. Ela vai dizer assim, Priscila, eu estou sofrendo, faz 15 anos que eu não consigo dirigir um carro. Eu não consigo pegar o carro e dirigir. Eu explico o que é hipnose, na terapia eu explico o que a gente entende sobre a mente humana, explico como funciona a abordagem e a pessoa diz, Priscila, eu quero sim fazer um mergulho interno, quero compreender e quero assumir a minha vida. Não mais aquela dor suprimida que inconscientemente estava conduzindo tudo. Quando a pessoa ela diz assim, Priscila, eu quero sim fazer, lembra que hipnose siga instruções. Eu não posso fazer terapia com alguém que não quer abrir as comportas ali das emoções. Isso leva quanto tempo normalmente essa? A avaliação ela demora em torno de 1 hora.
né, onde tem ali todo o formulário de anamnese, um estudo da questão da vida da pessoa em relação à saúde. A terapia em si, ela tem a duração de 1h30 a 2 horas. Depois de 2 meses a gente marca um retorno. Nesse retorno é feito, a pessoa diz, Priscila, resolvi, estou dirigindo. Priscila, eu não sofro mais com a questão do vício em pornografia. Priscila, eu não tenho mais crise de ansiedade. Priscila, eu já fui no médico e o médico sim pediu o desmame da medicação. Né? Então, assim, nós trabalhamos com uma equipe, na verdade, né? Cada profissional atua na sua área. Tanto quando eu atuo com questão de compulsão alimentar. A pessoa diz, Priscila, já fiz bariátrica, já fiz tudo, já tal. Quando vê, eu tô lá comendo, não consigo me controlar. A gente entende qual o aprendizado ali dentro que coloca nessa situação que traz sofrimento. Que às vezes a gente quer até dar nome, né? Eu não sei o que eu estou sentindo. Será que é tristeza? Será que é raiva? É só um nó aqui dentro, né? É uma sensação de vazio que eu quero preencher. Então, assim, a gente na terapia trabalha na identificação, na compreensão e na reeducação da emoção. E depois o cliente ele vai buscar um nutricionista, né? Vai buscar um endócrino, vai buscar um médico, vai buscar um personal. Então, todas as áreas, elas são fundamentais. Se fala muito que as pessoas não devem guardar para si certas emoções, que devem botar para fora. Aí tem um outro lado, não, a fulano de tal não dá porque é muito explosivo e tal. O que vem na cabeça diz e tal. E de repente é uma forma da pessoa de ser de ser assim. E outros vão acumulando até que um dia explode tudo. Né? Existe um meio termo, digamos assim, ou quem é que estaria mais certo? Na verdade, são reações, né? Então, assim, quando a gente parte do princípio que emoção vem do latim, né? E de externo, movere, de movimento. Então, como eu me movo ao externo. Então, as emoções, elas sempre vão ser respostas, e são respostas fisiológicas ao externo. Tem pessoas que vão guardar, né, que é a forma evitativa, e tem pessoas que vão enfrentar. Ambas as formas causam dor. Né? Mesmo quando a pessoa ela explode no outro, ela está... A elas ou a quem está por perto. Quem está por perto. Então, o que é importante? É olhar a emoção. Né? Eu sempre falo para os clientes, as emoções vêm e as emoções vão. Mas os comportamentos que a gente tem deixam sequelas. Quando a gente desenvolve uma inteligência emocional, que é uma capacidade de ter coerência no sentir, no pensar e no agir. Então, assim, eu sei que é difícil, é desafiador, na verdade, né? Quando a gente passa por uma situação externa e te causa uma reação. Né? Só que inteligência emocional é você validar aquilo que eu vou falar ou não naquele momento. Né? Mas eu preciso, de qualquer maneira, enxergar. Eu falo para os clientes, se a gente tem um sistema dual, né? Razão e emoção. A corrida, a emoção sempre vai vir mais rápido. Justamente porque as emoções a gente já tem desde o útero da mãe. O processo de reagir ao mundo. A dor, a raiva, o medo, a gente já tem. Tanto que se a mãe está dirigindo o carro, ela está grávida, né? E leva uma freada, o movimento que o bebê está lá fluido, ele vai se encolher. Esse se encolher é só observar o movimento do cóccix. Quando o cóccix ele vai para dentro, assim, sabe o movimento do cachorro quando tem medo? Que ele bota o rabo, a gente não tem rabo, a gente bota o cóccix, esse movimento de se encolher. Então as emoções elas são viscerais, elas são hormonais e são musculares. Então quando eu sinto tristeza, por exemplo, é eu saber que eu estou triste, meus olhos vão ficar embaçados, eu não vou ter a visão, portanto eu me isolo. Então tudo é uma questão de sobrevivência. No fundo, o ser humano ele quer sobreviver. Então, se eu vem alguma coisa que quer me atingir, quando eu sinto raiva, eu fecho o punho, eu vou pra frente, a cara fica vermelha, né? Então a gente sente a emoção no corpo, é saber isso, né? Quando a gente sente medo, né? Aquele movimento, se encolhe. Então, é olhar para isso. A gente não vai demonstrar, muitas vezes, aquilo que a gente está sentindo, mas a gente precisa
enxergar de saber. E saber que tem lugares para que essa emoção seja colocada para fora, como no consultório. Você atende crianças? Eu atendo a partir dos 8 anos. Dos 8 anos? Isso. Justamente porque a criança, ela tem essa questão da... precisa seguir instruções, né? Então, como é uma jornada da hipnose, em 2 minutos a pessoa ela entra na hipnose que a gente precisa, que é se desassociar do externo e focar internamente. Então, a criança ela precisa estar apta para seguir instruções. Essa é a base, né? Para poder fechar os olhos, se concentrar. Eu utilizo a indução de Hellman, que é uma indução elegante, ela é rápida e segura. Termos como desajustado, solitário, não adianta, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, não vai mudar nunca, né? Teria que ir em busca de ajuda, ou as pessoas são assim, vão permanecer assim, tem que permanecer assim, e os outros que têm que entendê-las assim. A verdade é que ninguém transforma ninguém, né? A pessoa ela só vai buscar uma mudança. Mas você, quando ela terapeuta, percebe. não tenta? Não, na verdade, assim, às vezes acontece de gente ligar lá no consultório e diz, dá um jeito no meu marido, dá um jeito no meu filho. Eu digo, vamos marcar uma avaliação, eu vou explicar como é que funciona e se a pessoa ela quiser mudar, ninguém muda se a pessoa não quer mudar. Se a pessoa entende como é que funciona o processo, isso eu explico com muita clareza nessa avaliação, né? E a pessoa diz assim, nossa, eu entendi, eu quero isso para minha vida. Então eu digo, então, beleza, vamos agendar a terapia. Então tá explicado, tu não trabalha lá, tu não tem guardado na gaveta uma varinha mágica. Não tem nada de misticismo, de milagre, não. A pessoa, na verdade, eu só sou uma mediadora, né? Uma mediadora que vai estar conduzindo, eu sempre falo, a terapia não é o final, ela é um meio. Onde a pessoa sozinha, ela não está conseguindo gerenciar as suas emoções e não consegue entender. Racionalmente ela diz, não faz sentido, nunca passei nenhum trauma, não tenho nada disso e tal, e por que eu não consigo fazer isso? Não significa que ela não saiba que não está lá o aprendizado. Quando a gente está crescendo, até os nossos 4, 5 anos, a gente ainda não tem o córtex pré-frontal, essa parte estabelecida da nossa razão, né? Então a gente não conhece dar nome para as coisas, né? A gente começa, tanto que o senhor tem lembranças ali do seu 1, 2 anos? É difícil, né? Não tem assim. A gente começa a ter as lembranças, né, as memórias explícitas a partir da formação do córtex pré-frontal. Antes a gente tem os aprendizados que são implícitos, que são respostas emocionais. Então aquela criança que ela nasce, vai para um sistema familiar, onde o pai, por exemplo, ele é muito grosseiro, fala alto, aquele serzinho, para não ficar lá no cantinho, porque se ele nasce um bebê e bota no cantinho, ele tem chance de sobreviver? Não, né? Ele precisa do outro. Então a gente tem no nosso cérebro um mecanismo de defesa, onde diz o seguinte, eu preciso sobreviver. Para sobreviver, eu preciso do grupo, do clã, da tribo, da família. Então eu vou me adaptar. Se o pai é grosseiro, por bem ou por mal, ele está me dando comida, está me dando isso, e quando o pai quer que eu fale mais alto, eu vou falar mais alto. Quando se a mãe é o contrário, se a mãe é aquela pessoa, ai, dói minha cabeça, não quero bagunça, silêncio, para a criança ser aceita, ela vai diminuir o tom de voz naturalmente. Entende? E aí a identidade dela vai sendo formada com pessoas como a mãe, como o pai, como o tio, como o avô, como o professor. Por isso que dentro da gente a gente tem uma imensidão, uma multidão de versões. Mas minha nossa, eu não sabia que o hoje era assim. Agora que eu fui descobrir, até que ponto então essas surpresas, digamos, estão dentro de nós assim, até que ponto nós nos esforçamos para esconder realmente aquilo que nós somos? É que a gente quer ser aceito, né? Às vezes já achando que a gente está escondendo, mas na verdade está todo mundo sabendo. Então, assim, é parte do princípio básico. O ser humano quer ser aceito, né? É isso. Então, assim, se a gente entende que as emoções, elas são fisiológicas, com perdão da palavra, ela é que nem um pum, a emoção. A gente sente, mas a gente não pode sair fazendo isso por aí, né? Porque a gente vai causar um desconforto.
mas tem um espaço onde eu vou ter que colocar isso para fora. Então, assim, eu sempre costumo falar, a pessoa tem que encontrar um espaço para expressar aquilo que ela está sentindo, seja através da escrita terapêutica, seja através de uma caminhada onde ela vai conversando consigo mesma, né? Seja através da terapia, seja através das artes, ter um espaço onde ela possa dar vazão para aquilo que naturalmente ela iria esconder para alguém. Então, assim, agora, quando essa questão chega a um ponto onde está causando um sofrimento, onde a pessoa diz, nossa, tá difícil demais, eu preciso uma intervenção de alguém que vai chegar e vai me ajudar a compreender, né? Para que o quê? Para que a pessoa ela possa prosseguir. O objetivo é prosseguir na vida, porque tudo está mudando, né? Todas as situações. O mundo está mudando, as pessoas estão mudando. Então, como é que eu vou me adaptar a essa mudança? Então, eu preciso me enxergar nisso tudo para eu poder dizer, ok, eu tenho uma pessoa que eu possa me abrir, que eu possa mostrar quem eu sou, uma parte de mim, né? Quando eu estou como mãe, eu estou como mãe. Quando eu estou com meu marido, eu estou como esposa, né? Aquilo que eu falei, nós somos muitas versões. A terapia que você é creche, né? Creche, é. Ela, até que ponto ela se choca ou se aproxima da psicologia, da psiquiatria, enfim? Olha, na verdade, ela é um novo paradigma, assim, né? Olha, meu Deus, tem que procurar um psicólogo, né? Ou um psiquiatra. Então, assim, quando a pessoa ela diz assim, eu estou em sofrimento, eu preciso ajuda. Tem pessoas que precisam uma abordagem mais longa, que elas não estão preparadas para fazer esse mergulho interno para dentro de si mesmo. Eu sempre falo, para fazer essa terapia comigo tem que ter muita coragem, porque vai um mergulho direto naquilo que ela fugiu a vida toda, ela vai enfrentar ali. Só que como ela vai estar em hipnose, vai estar suavizado ali. O foco vai ser, já na resolução, entende? Então a gente faz esse mergulho. Cada terapia, ela tem um foco diferente, né? A terapia cognitiva comportamental, olhar a questão do comportamento, de esquema, enfim, da psicanálise, da psiquiatria, são formas diferentes. Eu, Priscila, me encontrei nessa terapia breve, justamente porque fez uma mudança tremenda na minha vida e hoje eu vejo no meu consultório com os meus clientes. Quando eles falam assim, Priscila, se eu soubesse disso, eu teria investido há muito tempo, né? Então, independente, busque ajuda se você está em sofrimento, encontre um profissional. Se for de uma terapia mais longa, se for terapia mais breve, não fique em sofrimento, né? Se você quiser algo assim que seja mais rápido, mais efetivo nesse sentido, conta comigo. Antes de a gente passar para o próximo bloco, por que você chama as pessoas que você atende de clientes e não pacientes? Ah, sim. Porque justamente eu desejo que o cliente ele não seja passivo ali, né? Ele é ativo no processo. E ele está contratando uma prestação de serviço. Eu vou estar prestando um serviço para a saúde mental dele e ele vai seguir a vida dele. Terapia bonita para mim é quando a pessoa ela trata as dores e vai viver a vida. Ela fica livre do terapeuta, né? O que acontece muitas vezes é essa dependência tanto do terapeuta quanto do paciente, né? Onde fica uma troca sem fim. Você né? entende que, digamos, uma vez eu rotular de paciente, vai ser difícil eu descolar disso? Não, tanto que eu tenho colegas que utilizam, né, até essa questão do paciente. Eu, Priscila, eu entendo mais como a questão da prestação de serviço para a saúde mental. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com informações importantes para a vida de todos nós, aí com a Priscila Sapka Thomassen, que é terapeuta especializada em terapia de reintegração implícita. Nós já voltamos. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra e os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce.
Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o painel de hoje em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo prazerosamente aqui a Priscila Sapka Thomassen, que é terapeuta, especialista em terapia de reintegração implícita. Vamos falar um pouquinho sobre, o assunto é amplo e é profundo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, digamos, os clientes que você recebe e neste novo mundo com as tecnologias e tal, que vem tudo. Quando eu vinha vindo para a TV, estava escutando um programa onde havia alguém pregando uma espécie de que nós estamos nos aproximando dos finais dos tempos e tal, e, sei lá, uma visão, acho que dentro da denominação religiosa, da interpretação e tal, né? E se fala muito de que o mundo não é mais o mesmo, né? Será que é o mundo que mudou, são as pessoas que mudaram? Porque o mundo acho que tem a ver com as pessoas. O que está acontecendo? Nós vivemos tempos novos, eu sei que você é bastante jovem, mas o que está acontecendo? O mundo não é mais o mesmo mesmo? Não, o mundo não é mais o mesmo não, cada dia está mudando, né? Sim, mas... É uma transformação constante. Mas digamos assim, vamos pegar da década de 50 até os 80, era mais ou menos ou a gente não percebia, mas de 2010 para cá, uma coisa assim, as mudanças têm sido assim... Grandes, né? Para usar, digamos, uma terapia breve, né? Tem sido assim, as mudanças, elas não esperam fazer aniversário, elas já estão de aniversário diariamente. A questão é, o mundo ele está mudando e está mudando rápido. A questão, como eu vou me adaptar a essa mudança? Porque isso vai acontecer, né? Tanto que constantemente a gente agora tem a tal das criptomoedas e tem não sei o quê, e a tecnologia, né? Tanto no âmbito do conhecimento aplicado em relação às neurociências, a visão de ser humano, foi um avanço tremendo em relação à própria tecnologia, ao ensino. Agora tem algumas áreas que elas estão devagar ainda, né? Tem algumas áreas que elas estão avançando mais rápido e as outras estão tentando correr para acompanhar isso. E nisso tudo, o ser humano, ele continua sendo um sistema nervoso inocente que está se adaptando, que está tentando também ser aceito neste novo mundo. Então, para eu ser aceito, eu vou ter que ir atrás, ficar informado, buscar conhecer. Só que aí ocorre também um conflito, né? Justamente isso, porque não é mais da mesma forma. Eu tenho um aprendizado ali como as coisas funcionavam. Agora eu tenho um novo aprendizado. Se os aprendizados eles têm valência oposta, vai existir o cisalhamento. Então, a maioria das questões, elas estão vindo para melhorar, né? Tanto essa questão de conversar mais sobre a própria saúde mental, coisas que anos atrás não tinha, né? Até esses dias no consultório, um cliente falou, Priscila, né? Passei essa situação com a minha mãe, com o meu avô, com a minha avó. Na época nem se falava sobre depressão, nada. Quando via, já tinha... Hoje, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. A depressão sempre houve? Olha só, a gente tem... O ser humano, ela sempre houve, sim, né? Que é o que é a depressão? Depressão é um sintoma, né? Que tem várias características, como apatia, como uma tristeza profunda, né? Cada abordagem terapêutica entende de uma maneira. Nós entendemos como sintoma de um aprendizado implícito, onde a pessoa ela teve uma tristeza que foi guardada, suprimida, né? E ao mesmo tempo pode ser outra coisa, tanto que falando sobre sintomas, às vezes as pessoas elas querem dizer, ó, a pessoa teve X, passou por tal trauma X e vai ter Y.
né? Quando a gente entende que nós somos um conglomerado de informações e de versões aqui dentro, cada pessoa ela tem uma resposta diferente, né? Então, assim, como é que era a depressão hoje mesmo? As depressões, elas são de forma diferente, entende? Não tem como, eu sempre falo, dor, sofrimento, não tem como ser comparado, porque ele é muito único, né? Desculpa, essa dor que você referiu já várias vezes hoje aqui, é a dor emocional ou a dor física mais, assim, que você trata? Na verdade, muitas pessoas entendem uma dualidade entre mente e corpo, né? Nós compreendemos que não existe separação, né? Tanto que se as emoções elas são fisiológicas, se eu sinto medo, eu contraio os músculos e vou para trás, não tem como dizer que está ocorrendo só na mente, né? É o sistema nervoso agindo. Então é tudo interligado. Então é importante a gente ter essa noção que tudo influencia tudo. Então eu tratar da minha mente, eu estou cuidando do meu corpo. Eu cuidando do meu corpo, fazendo atividade física, nutrindo com bons alimentos, eu estou também cuidando da minha mente. Hoje a neurociência já aponta para isso. Essa interação, ela é fundamental, né? Então é importante cuidar de forma integral do ser humano. Vamos falar um pouquinho de fobias, toque. Toque, na verdade, é um outro sintoma, né? Quando tem uma trava no cérebro, né? Que ela não consegue virar a página. Ela acaba voltando sempre para a mesma situação, né? Então, assim, na terapia a gente busca compreender que aprendizado a pessoa ela teve, que leva a essa sensação, né? Então, assim, na minha prática clínica, eu vejo que não tem justamente um episódio X que vai dar um Y, né? A questão da fobia mesmo, assim, já tratei não sei quantos casos de fobia de altura que eram origens diferentes. E resolveu? E resolveu. Sabe que eu vou só abrir assim um parênteses, né? Porque essa questão da ética a gente tem que sempre cuidar. E sem citar nomes. E sem citar nomes, né? Mas um cliente que eu tive que buscar ele então lá no primeiro andar, com essa questão de fobia, né? E ele foi até o consultório comigo, expliquei como é que funcionava, ele disse, eu quero resolver. Né? E aí eu tenho uma janela e eles não querem nem ver a janela, eu fechei aquela porta e aí fomos no consultório ali, né? Expliquei e tal. E ele tratou ali a questão da dor dele, né? Quando ele em determinado momento, ele teve uma situação onde ele paralisou numa escada, quando ele tinha lá na primeira infância, né? E ficou travado numa noite. Então, na terapia a gente voltou, ele dá a mãozinha para ele mesmo, consegue descer a escada, consegue enxergar. Hipnose. Em hipnose. Então, assim, a gente volta a situações, às vezes no útero, né? Às vezes com 10 anos, às vezes com 5 anos, onde teve aquela emoção, aquele aprendizado. Então, assim, esse cliente, ele já saiu dali, já olhando a cidade pela primeira vez, em Erechim, olhando do alto, né? Tem clientes que são bem coelhinhos, rápidos. Tem um outro caso de fobia, que o cliente, ele tratou a questão e ele disse, eu não quero olhar agora, né? Eu não quero olhar a janela ainda. 2 semanas depois ele me liga e diz, olha, eu fui no meu cardiologista e lá era no 6º andar e eu consegui olhar a cidade. Então, assim, a gente sempre fala, como cada ser humano é único, não existe uma fórmula, existe a compreensão. É como se fosse lapidada uma chave mestra para autoconhecimento, para compreensão. As portas que o cliente vai abrir ou fechar é após a terapia. Com maior compreensão, ele vai dizer, não, agora eu entendo, a criança está segura ali dentro, né? Eu posso agora agir como adulto e não mais aquela emoção daquela criança suprimida. Então, ele toma as decisões. A gente não deleta memórias, né? Isso é impossível. A gente simplesmente, por conta da neuroplasticidade, que é a capacidade de mudança que o nosso cérebro tem. Priscila, o amor acaba? O amor acaba? É. Como assim o amor? O que é o amor, Duas né? pessoas se unem, casam ou vão morar junto e, pelos números que a gente vê, né? Eu já não estou mais junto com não sei o quê. A gente se separou, não sei o quê. Tu viu? Tu sabia que o fulano de tal agora está não sei com quem? Né? É só entrar nas redes sociais, aí tem grupos especiais, né, que eu não conheço bem, enfim. Mas enfim,
Isso não é uma busca de prazer, de satisfação, que você defendeu antes aí, ou disse que as pessoas vão em busca de prazer? Fugir da dor e economizar energia. Fugir da dor. Elas ficam no trilho, mesmo que faça mal. As pessoas não criam certas algemas para elas mesmas, nesses casos? Sabe que eu faço terapia de casal de forma diferente, né? Onde eu atendo cada ser humano com as suas dores e depois eu faço uma intervenção com o casal. Tem clientes que chegam falando, nós queremos nos separar, mas é a última vez que a gente vai vir aqui. E após a terapia, eles olham de, nossa, a gente tem muito para construir a vida de forma junto, né? Tem outros que querem ficar juntos após a terapia, eles observam que juntos estão fazendo muito mal um para o outro. Então, assim, nessa abordagem, nós compreendemos que a gente tem aquilo que a gente sempre teve. O ser humano ele tem uma compulsão emocional por estar no trilho, né? Por repetir sensações. O mesmo não cansa? Então, sim. Ou não é que cansa, ele não se esgota em si mesmo, digamos assim. Então, assim, o amor é algo que é cultivado, né? Não satura. Né? O amor, ele é algo cultivado. E o amor, na verdade, é o desejo de ser aceito pela outra pessoa, onde eu possa crescer junto, né? Então, assim, o amor para cada família, para cada pessoa, é visto de uma maneira. Eu tenho uma visão sobre isso, né? É uma parceria, onde ambos são indivíduos diferentes, com as suas histórias, com as suas dores, que buscando terapia vão compreender como às vezes chegaram num relacionamento que faz mal. Seja às vezes tem pessoas que estão num relacionamento abusivo e não conseguem sair disso, porque tem um aprendizado ali dentro que coloca a pessoa na dependência emocional mesmo que faça mal. Quando ela percebe que ela não está por amor, e sim está numa dependência emocional, e isso está fazendo mal para ela, quando ela entende isso, ela desenvolve o amor próprio, né? Que é o mais importante, você poder se amar para poder amar o outro. O que acontece muitas vezes que no relacionamento acaba tendo um desequilíbrio, às vezes de uma das partes, e precisa que haja um equilíbrio, onde ambas as partes possam se amar, né, de forma a ter um amor próprio, e juntas olham uma para a outra e digam, sim, é gostoso estar junto? Sim. Nós temos visão de futuro? Como é que eu me imagino com essa pessoa? Como é que eu me imagino me sentindo com essa pessoa com o passar dos anos? Dá uma sensação boa? Vale a pena investir? Porque é um investimento de tempo, de recursos, de energia. Então a pessoa tem que olhar para outra e olhar, tá me fazendo bem? Né? Então, assim, o amor, eu acho que é muito isso. Né? Então, cada pessoa, às vezes, passa por situações que, às vezes, ela diz, nossa, Priscila, eu estou anos vivendo numa situação como uma máscara, onde eu não consigo ser verdadeira, porque eu tenho tantos aprendizados que eu quero, de alguma maneira, me manter preso a isso. Né? Quando ela compreende qual que era o conflito interno, aquilo que está machucando, ela tem uma libertação emocional, onde ela pode decidir assumir a vida estando junto com a outra pessoa, mas sem que isso seja uma dependência emocional, onde ela deixa no trilho nocivo de algo que faz mal. Então, é uma escolha. Amar é uma escolha, né? Quando você está com uma pessoa de forma que você diz assim, não está me fazendo bem, pera lá, então eu preciso buscar ajuda para compreender essas situações. Mas há casos em que as pessoas se arrependem, voltam. Voltam, sim, né? Trato muito essa questão da culpa. As pessoas carregam muita culpa. Em determinado cenário, ela acabou traindo diversas vezes, e as pessoas, assim, isso eu quero deixar bem claro, sabe, gente? O meu olhar no consultório não é de julgamento, é de acolhimento. É ver um ser humano em sofrimento, que por conta dos aprendizados de um sistema nervoso inocente, foi construindo um script. Sabe o que é um script? Script de um roteiro, de um filme, de um livro. Ele tem as narrativas e tem os personagens. A criança, ela aprende a viver num script. Quando ela cresce, é o mesmo script, só mudam os atores. E assim vai indo para o próximo e mudando. Na terapia, a gente vai e reescreve o primeiro script, para que ela consiga agir como protagonista da sua vida, né? Que legal essa
essa analogia aí. Eu entendi perfeitamente, acho que todo mundo entendeu. 40 segundos ainda, agradecer, muito obrigado pelas preciosas informações, uma contribuição importantíssima para a vida das pessoas. Fique à vontade. Cuide da sua saúde emocional. Se você não cuidar, quem é que vai? Ela é sua prioridade, ela é sua vida. Cuide dela com amor. Olhe as suas emoções. Se está difícil demais, busca ajuda. Você pode me encontrar no Instagram, Priscila_terapia breve. E aí a gente pode seguir conversando. Ok, muito obrigado. Quero renovar os votos de um ótimo 2023, né? Para você, para a família, enfim, para os seus. E a todos aí de casa também, né? Muito obrigado. Até a próxima. Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por 1 ano, cultive grãos. Por 10, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva a gente, cresce. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.